Hoje eu vim falar de uma das doenças que mais me apavoram aqui na loja, que é a doença da barriga seca ou tuberculose dos peixes. Ela é uma doença muito complicada, porque quando chegam os peixes, eles não chegam com as características visíveis dessa doença. E aí, em pouco tempo, eles vão ficando com a barriga seca, com o olho fundo, vão se esfregando muito nas pedras, né? E acaba tendo um surto disso no aquário. O que eu faço aqui na loja? Eu fecho o aquário, não vendo mais para ninguém, né? Aqueles peixes, e geralmente a gente tem um hospitalzinho que a gente põe aquilo ali. Só que assim, eu já pesquisei em muitos artigos sobre essa doença, porque eu precisava achar uma maneira de curar, né, para não perder todos os peixes. Vem através de uma bactéria que chama Mycobacterium marinum, e é uma bactéria ácido resistente, que está presente ali no aquário naturalmente, quando o peixe está um pouquinho com a saúde mais debilitada, ou passa por algum tipo de estresse, ele acaba se tornando suscetível, e aí dá um surto dessa doença no aquário, e são pouquíssimos artigos que falam disso. Tem artigo que fala para tratar com espectromicina, eu já tentei, e assim, não adiantou, tá? Nada adianta nessa doença. Então, assim, os peixes que eles estão mais debilitados, infelizmente a gente tem que sacrificar, não tem jeito. E eu consegui salvar alguns pouquíssimos peixes com essa doença. E o que eu descobri, eu tô falando por experiência, tá? Não tô falando por artigos, por nada. Que quanto mais boa tá a água, quanto melhor tá a água, mais forte eles ficam para combater essa doença. Os poucos que eu consegui salvar foi porque a água, eu fui trocando, fui fazendo trocas de água até a água ficar assim, com nitrito zero, com amônia zero, e muito bem nitrificada, né, com bactérias muito bem agregadas ali no aquário, né, várias colônias de bactéria. Então foi isso. Os pouquíssimos peixes que eu consegui salvar, que foi logo no início, né, porque eles já estavam afetados com os outros ali peixes, foi através de água muito, muito, muito boa. Tá? Foi a única maneira que eu consegui salvar alguns peixes, tá? Mas a maioria, geralmente a gente tem que sacrificar mesmo. Eles vão ficando letárgicos, vão ficando no fundo, e é uma doença que muitos aquaristas falam que não tem jeito, é só sacrificando mesmo, tá? Então, assim, esse é meu pavor do aquário. Ela geralmente está presente na água, essa bactéria, não tem muito o que fazer, se o peixe está debilitado, ele pega. Tem muita gente que fala que é por consanguinidade, né? Porque o peixe cruza com outro peixe, cruza com outro peixe, vai ficando com a saúde um pouco mais debilitada, e aí vira uma coisa genética. Então, se a mãe está com essa doença, os filhotes acabam nascendo todos com essa doença. Eu, de verdade, eu não vou saber discursar tanto assim, porque apesar de todos os artigos que eu li sobre essa doença, nada me convenceu a ponto de falar assim, nossa, é isso, sabe? Então o tratamento é esse. Não tem nada que explique muito bem essa doença. E é engraçado que num aquário, por mais que ela seja um surto, tem alguns peixes que não pegam. Simplesmente eles não se afetam com essa doença. Principalmente, e o que é muito engraçado, tô falando por experiência mesmo, tá? O que é muito engraçado, por exemplo, vai estar num aquário de carpa e quinguio. Aí, de repente, as carpas aparecem com essa doença. E os quinguios não pegam, sabe? E assim, eu tô falando por experiência, assim, porque eu vejo. E aí as carpas começam a ter todos essa tuberculose e os quinguios estão ali, numa boa, sabe? E aí você começa a tratar as carpas. As poucas carpas que eu consegui salvar foi porque eu comecei a trocar água, fazer trocas de água, e a água ficou 100%. Então, o que a gente faz quando acontece essa doença no seu aquário, por exemplo? O ideal é que você tenha um aquarinho hospital separado, tá? Mova o peixe para esse aquário. Se tiver mais algum peixe suspeito, né, ali, também mova para esse aquário, isole ele. E assim, eu sei que é muito difícil, mas os que estão mais debilitados, a melhor coisa é sacrificar, porque eles vão ficar ali sofrendo dias e dias e dias e dias e não vão conseguir sobreviver, tá? Quando ele chega nessa fase, é que ele não sobrevive mais. Isso aqui esquece. Quando ele está numa fase inicial ainda, que você consegue ver algum vestígio dessa doença, ainda você pode tentar salvar. Com água muito boa, às vezes jogando algum medicamento na água, algum bactericida, tá? Ou dando ração com alho, porque o alho é um bactericida muito legal, que é natural, né? A ração à base de alho mesmo. Mas assim, eu só tô falando porque essa doença que já aconteceu, tá? E aconteceu há pouco tempo aqui na minha loja. Eu não vendi as carpas, acabei tendo que sacrificar umas 10 carpas, assim,
porque elas já estavam no estágio avançado, e as poucas que eu consegui salvar foi num aquário hospital com uma água muito, 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 muito boa, tá? Não apliquei medicamento, não apliquei nada, era uma água simplesmente zerada de nitrito, zerada de amônia, zerada de tudo, com uma boa filtragem, boa colonização de bactérias, e foi isso, tá? Os peixes se recuperaram naturalmente, demorou umas 3 semanas ali para eles se recuperarem, mas assim, acabou ficando bom. E não apresentou mais essa doença. De qualquer maneira, eu acabei deixando eles 40 dias no aquário, tá? Depois da recuperação, para ver se eles não teriam mais indício nenhum dessa doença. Porque se eu coloco aquele peixe de novo e começa a dar todo aquele problema de novo, acaba virando um. Eu perco peixe, né? Eu não tenho interesse em perder peixe, eu não tenho interesse em vender peixe doente para o meu cliente ficar com peixe doente na casa dele e acabar matando todo o aquário, ele se decepcionar ali com o aquário. Então, meu interesse não é esse, tá? Meu interesse é vender peixe absolutamente saudável. Então eu faço isso, tá? Vocês têm alguma experiência com essa doença? Aconteceu de dizimar o aquário inteiro, que eu acho muito difícil, tá? Dizimar o aquário inteiro, porque quando tem peixes saudáveis, não dizimam o aquário inteiro mesmo, eles acabam criando alguma resistência ali com a doença. Mas se alguém tem alguma solução dessa doença, uma solução boa e prática, me avisa, porque realmente eu tenho aquário, loja de aquário há 20 anos e eu nunca vi nada assim, nenhum tratamento eficaz realmente para esse tipo de doença.